A chamada arquitetura medieval foi desenvolvida durante aquele período, ou seja, entre os séculos V e XV da era cristã. Neste longo período da história da humanidade, prevaleceram os estilos românico e gótico. Uma vez que a Idade Média esteve totalmente controlada pelo poder da Igreja, as obras arquitetônicas desta época expressam esta tendência, com suntuosas construções de catedrais, basílicas, mosteiros, etc. Tal arquitetura se caracteriza também por vilas e cidades, com ruelas estreitos ou becos, grandes praças em torno de um mercado central ou de sua catedral, casas construídas em pedras, altas muralhas e torres defensivas também em pedras, e monumentais castelos encontrados em toda a Europa e em países orientais. Iniciando este trabalho pelo norte europeu, vamos encontrar em Tallinn, capital da Estônia, uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa. Mencionada pela primeira vez como cidade em 1219, Tallinn está localizada no Golfo da Finlândia, junto ao Mar Báltico, e tem 450 mil habitantes aproximadamente. Sua principal herança do período medieval é a Grande Praça do Mercado, ou da Prefeitura, do século XI. Nela, entre 1402 e 1404, foi erguido um edifício que se tornou o símbolo da cidade, com uma torre de 64 metros de altura, para ser a Prefeitura de Tallinn. A Praça da Prefeitura é a mais antiga e central da cidade. É uma praça histórica, pois no passado era o local de divulgação de regulamentações, decretos e leis. Foi também local de aplicação de castigos físicos em criminosos e foras da lei. Paralelamente à face oeste da praça, há uma charmosa ruela chamada Passagem de Santa Catarina, que preservou, mais que todas, sua arquitetura medieval. Sua origem é de 1234 e lembra um convento aqui existente na época. A sedutora viela caminha paralelamente às muralhas defensivas de Tallinn do século XIII, sendo parada obrigatória para a gravação de imagens e fotos, em uma paisagem formatada há quase 8 séculos. Em uma de suas extremidades, a mais antiga rua de Tallinn conduz o transeunte ao Portão Viru, do século XIV, a entrada para o setor norte da Praça da Prefeitura. A outra extremidade se abre também na Praça do Mercado, mas em sua face sul. Neste ponto da praça se localiza uma farmácia já citada em crônicas do século XIV, ainda em funcionamento, 600 anos depois aproximadamente. Ainda no norte europeu, mais propriamente na Inglaterra, se localiza uma das maiores obras do período medieval, o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo do mundo, ainda utilizado como residência real. O portentoso castelo foi construído na pequena cidade de Windsor, do condado de Berkshire. A primeira citação de Windsor data do século XI nas crônicas anglo-saxãs, um conjunto de escritos que narra a história daqueles povos. Windsor está a 42 quilômetros do centro de Londres e podem ser percorridos por linha férrea em aproximadamente 30 minutos. Sua população não chega a 30 mil habitantes, porém a cidade é agradável, apresenta excelente comércio, um shopping e se esmera na sua apresentação aos olhos de milhares de turistas que a visitam anualmente. Sua principal atividade econômica é justamente o turismo, e sua grande atração é o castelo, cujas origens se confundem com a própria origem da cidade. O castelo de Windsor
começou a ser construído por Guilherme I ou Guilherme o Conquistador, o primeiro rei normando a dirigir a Inglaterra, de 1066 até sua morte em 1087. Entretanto, caberia a seu filho, o rei Henrique I, a honra de ser o primeiro soberano a fazer do Castelo de Windsor sua residência depois do ano 1100. Desde então, Windsor se transformou na residência oficial da monarquia inglesa e do Reino Unido. Foi utilizado também como quartel das tropas imperiais durante a Guerra Civil Inglesa, entre os adeptos do rei Carlos I e as forças do parlamento, dirigidas por Oliver Cromwell entre 1642 e 1649, que terminou com a condenação e execução do rei Carlos I. O Castelo de Windsor ocupa uma grande área com mais de 5 hectares e combina características de fortificação, palácio e cidade. O castelo, como o vemos hoje, foi projetado e construído seguindo uma sequência de projetos, culminando em um trabalho de reconstrução depois do grande incêndio de 1992. Por esta razão, não se pode definir o estilo da arquitetura do castelo, embora haja uma certa predominância do gótico arcaico. Windsor foi estruturado em 3 setores, assim denominados da esquerda ou oeste para a direita ou leste: ala inferior, ala central e ala superior. A ala inferior, no extremo oeste do castelo, se inicia com o portão Henrique VIII, construído em 1510 em homenagem à sua primeira esposa, Catarina de Aragão, e reformado no século XIX. Ao lado do portão, à sua direita, estão vários edifícios secundários, incluindo os alojamentos dos cavaleiros militares e a Torre Henrique III. À sua frente se encontra o mais belo edifício do castelo, a Capela de São Jorge, construída por George IV no final do século XV e início do século XVI, tendo sido projetada em belíssimo estilo perpendicular gótico. A capela é considerada uma das realizações supremas da arquitetura perpendicular gótica inglesa por alguns historiadores. A entrada de visitantes ao castelo se faz pelo portão St. George, entre a ala central e os apartamentos dos visitantes, que se iniciam com a bela Torre Edward III. A ala central do Castelo de Windsor tem uma única construção, uma imensa torre redonda erguida sobre uma elevação ou mota de 15 metros de altura. A fortaleza no topo da mota, chamada de Torre Redonda, é baseada na fortificação original do século XII e ali são mantidas várias coleções reais. Passando por um dos muitos portões do castelo e contornando a Torre Redonda, chega-se à parte mais nobre do Castelo de Windsor, a ala superior, formada por vários grandes edifícios cercados por elevadas muralhas e muitas torres, formando um quadrilátero central. Nela estão os apartamentos de Estado, que foram ocupados por vários membros da realeza britânica. No extremo leste da ala superior está a área privada, onde reside a realeza nos dias atuais.
e ao sul da mesma estão os apartamentos para visitantes. O tour interno se inicia pela exposição de uma coleção de vestidos da nobreza. Neste tour, o visitante se extasia perante os luxuosíssimos quartos e salões, a maioria decorados com tapeçaria e móveis de cores vivas e vibrantes. Obras de arte de diversas escolas também emolduram paredes de inúmeros salões. Entretanto, pouco há de original nestes interiores. Tudo foi reformado no século XIX e restaurado após o grande incêndio de 1992. O principal portão de saída dos visitantes do castelo é o portão normando, construído por Eduardo III e reformado no século XIX. Entretanto, antes da saída, é possível ver uma belíssima estátua equestre do rei Carlos II, rei dos ingleses e escoceses de 1660 a 1685, em um pátio entre os apartamentos de estado e os apartamentos de visitantes, ao sul da ala superior do castelo, e acompanhar as manobras de um guarda solitário. Este é também o pátio onde ocorrem as grandes paradas e desfiles da riquíssima guarda do palácio. A saída oficial do Castelo de Windsor para autoridades e visitantes oficiais se faz pelo Gateway George IV, que se abre em uma lindíssima alameda, arborizada e florida, chamada apenas como Longo Passeio. A Bélgica, praticamente a sudoeste de Londres, também preserva algumas joias raras que se esmeraram em manter sua rica arquitetura do período medieval. Poderíamos começar por alguns edifícios da grande praça central de sua capital, Bruxelas. A Grand Place ou Grote Markt, considerada pelo escritor francês Victor Hugo a mais bela praça do universo. É o centro geográfico, comercial e cívico de Bruxelas. Desde o século XI já era a sede da grande feira livre da cidade. Seu edifício mais imponente é o Hotel de Ville, ou Prefeitura da cidade, construído entre 1400 a 1450 em impecável estilo gótico. Porém, a Casa do Rei, ou King House, chama a atenção pela riqueza de detalhes de sua arquitetura. Verdadeiras joias arquitetônicas do período medieval da Bélgica são também duas cidades a noroeste de Bruxelas. Uma é Ghent, ou Gant em português, e a outra é Bruges. Ghent é a capital da província de Flandres Oriental, sendo a terceira cidade da Bélgica, com 250 mil habitantes. A região é habitada desde a Idade da Pedra, mas a cidade experimentou grande desenvolvimento no século XI e até o século XIII, Gant foi a segunda maior cidade europeia, logo atrás de Paris. Assim, era maior que Londres e Moscou. Dentro das muralhas da cidade viviam cerca de 65 mil pessoas. Suas principais construções da época são o campanário, as torres da Catedral de São Bavão e a Igreja de São Nicolau.
Estes são apenas alguns exemplos do esplendor alcançado pela cidade na Idade Média. Por sua grande beleza e esplendor arquitetônico, Ghent é chamada a Pérola de Flandres. A animação não falta por aqui, com suas ruas e praças sempre repletas de gente. Ghent se orgulha de ser uma cidade universitária e festivais de música e dança na cidade são constantes. Algumas de suas construções foram levantadas no século XIII e continuam sólidas e belas, contando uma história de mais de 800 anos. Quanto a Bruges, não há o que destacar. Tudo é medieval, mantido cuidadosa e carinhosamente por sua população e seus governantes. São portões de entrada e saída, ruelas estreitas onde não é possível duas carruagens cruzarem ao mesmo tempo, onde o transeunte caminha com dificuldade, se chocando com quem vem da direção contrária ou disputando espaço ombro a ombro com seus semelhantes. Tudo isto funciona como um imenso chamariz de turistas que se acotovelam por toda a cidade. Mais de 2 milhões de visitantes são registrados em Bruges anualmente. Alguém já disse que em Bruges não se necessita ser bom fotógrafo ou ter equipamentos requintados para se fazer uma bela foto. Dispare sua máquina em qualquer direção e terá uma linda imagem do período medieval. No século IV, Bruges já era um grande centro financeiro e aqui nasceram as bolsas de valores, fundadas pela família Van der Bersen, de onde vem a palavra bolsa. Por ser um município e também a capital da província, Bruges tem duas belas praças para sediá-los. A Praça Distrital, onde está a Prefeitura ou Câmara Municipal, e a Praça do Grande Mercado, onde está a sede da província de Flandres Ocidental. Em uma de suas faces, a Burgplatz, ou Praça Distrital, se misturam vários estilos, como o neoclássico, o gótico e o renascentista. No canto da praça está a Basílica do Sangue Sagrado, construída no século XII como capela privada dos condes de Flandres. Nela é mantida uma relíquia da crucificação de Cristo, de onde se origina o nome da basílica. A menos de 2 quadras da Burgplatz encontra-se a mais importante praça de Bruges, a Praça do Grande Mercado, considerada o centro da cidade, moldada no ano 1240, e local para grandes festas, comemorações esportivas e manifestações políticas. O prédio principal da praça é o Belfort, a grande torre do campanário de Bruges. A torre de 83 metros de altura tem um conjunto de 47 sinos, tocados por um mecanismo especial. Deixando o norte europeu, vamos em direção sul, atravessar o mar Adriático e atingir um belíssimo fiorde do mar Mediterrâneo, também chamado de Fiorde Montenegrino ou Fiorde de Kotor. E ao norte da República de Montenegro e desta separada pela Bósnia-Herzegovina, localiza-se outro belíssimo país também proveniente da multidivisão territorial e política da antiga Iugoslávia, nos anos 90, após sangrenta guerra, a Croácia. A partir de 1º de julho de 2013, a Croácia passou a pertencer à Comunidade Econômica Europeia, trocando sua moeda, a kuna, pelo euro. O país é banhado a oeste pelo Mar Adriático. Possui uma fronteira marítima com a Itália ao norte do Golfo de Trieste.
Aliás, o Mar Adriático, em sua maior extensão, se estende entre a Península Italiana e os Balcãs, onde se localiza a Croácia. O litoral croata tem 1.700 quilômetros de extensão. É bastante recortado, com penínsulas, baías e mais de 1.200 ilhas, que formam uma paisagem semelhante à costa grega. De acordo com o último censo, a Croácia tem por volta de 4.191.000 habitantes. Sua capital é Zagreb e suas principais cidades são Split, Rijeka, Osijek e Dubrovnik. Mais que a própria capital Zagreb e, de longe, Dubrovnik, nas costas do Mar Adriático, é a mais bela cidade da Croácia e a mais visitada por turistas do mundo todo. Dubrovnik é uma página viva da história, localizada no extremo sul do litoral croata. Quando o mar chega a 1.200 metros de profundidade, muito favorecendo a atracação de navios de cruzeiros, o que também contribui para o afluxo de turistas à cidade. Se querem ver o paraíso na Terra, venham a Dubrovnik, afirmou o dramaturgo e romancista George Bernard Shaw em 1929. Fundada no século VII, Dubrovnik tornou-se uma das principais repúblicas do mundo e, no século XIV, foi a grande rival marítima de Veneza sob o nome de República da Ragusa. Por alguns arqueólogos, entretanto, a cidade já existia antes de Cristo, provavelmente habitada por gregos e descendentes. No século XIX, ficou sob o domínio de Napoleão e, mais tarde, entre os anos 1991 a 1995, passou por momentos difíceis ao sofrer grandes bombardeios na Guerra Civil Iugoslava. Uma visita a Dubrovnik tem duas fases distintas. Deve-se conhecer o litoral croata nas suas imediações, com muitos recortes, baías, ilhotes circundados por um mar muito azul, quase sempre sob céu ensolarado. Uma estrada simples, porém de excelente qualidade, bordeja seu relevo montanhoso, passando pelo sopé do Monte São Sérgio, que cai a pique sobre as águas do Mar Adriático. O Adriático, nome local do mar Mediterrâneo, adentra pontos mais baixos do relevo, desenhando incríveis e sinuosos recortes, muitos se assemelhando a golfos maiores e menores, nas barrancas das quais se distribui toda a cidade de Dubrovnik. Sobre o maior destes golfos, foi construída entre 1998 a 2002 a moderna ponte estaiada de Franjo Tuđman, unindo vários bairros da cidade e servindo também como parte da estrada estadual D8 na face ocidental da cidade de Dubrovnik. A ponte tem 518 metros de comprimento medidos entre os pilares, com um cais na costa ocidental apoiado a uma viga de pretensão e um cais de ancoragem de grandes navios na costa oriental. Porém, é na Old Town, ou Cidade Velha, que se localizam as grandes atrações que contam a maior parte da história da Pérola do Adriático, como é conhecida Dubrovnik. Seu centro histórico é todo envolto por 2 quilômetros de portentosas muralhas, das mais bem preservadas da Europa. A altura chega a 25 metros nas partes mais altas, e a espessura varia entre 4 e 6 metros nas partes viradas para a terra, sendo sensivelmente mais finas nas partes viradas para o oceano.
O sistema de muralhas, torreões e torres para a proteção da cidade foi construída entre os séculos VIII e XVI. Caminhar sobre as muralhas de Dubrovnik é um passeio absolutamente imperdível para os que desejam conhecer detalhadamente a cidade. A mais bela torre, a chamada Torre de Mincheta, se localiza em uma esquina das muralhas, projetando-se do interior de um torreão também circular. A Mincheta é uma obra do século XIV, sendo o ponto mais alto das muralhas da cidade. Sobre ela tremula sempre a bandeira tricolor da Croácia e simboliza a liberdade. O principal portão de entrada da cidade tem forma cilíndrica, chama-se Pili Gate e está em sequência a uma antiquíssima ponte móvel sobre um fosso também com funções defensivas. Atravessando o Pili Gate, o visitante atinge uma pequena praça que marca o início da principal rua da cidade, a Stradum ou Placa. Aí é possível ter uma ideia da multidão que sempre visita Dubrovnik e que vai se aglomerando em torno de um dos seus principais monumentos, a Fonte Grande de Onofrio. Trata-se de uma obra de 1436 do arquiteto Onofrio de Giordano e que faz parte do sistema de abastecimento de água projetado por aquele arquiteto. Tem 16 lados e a água totalmente potável provém de uma nascente situada a 20 quilômetros. Do lado oposto da pequena praça, portanto logo na entrada pelo portão de Pili, está a Igreja de São Salvador, que foi a primeira igreja da Stradum construída em estilo gótico-renascentista no século XVI. Embora seu exterior seja muito simples, o seu interior é muito rico. Praticamente ao lado da Igreja de São Salvador está o Convento dos Franciscanos, uma obra do princípio do século XIV, que foi severamente danificada pelo terremoto de 1667. Este praticamente destruiu sua igreja originalmente gótica, sendo reconstruída neste precioso estilo barroco, considerado uma das mais ricas da cidade. Os corredores do convento dos franciscanos apresentam um aspecto sombrio próprio da Idade Média. Entretanto, seu claustro é rodeado por delicadas colunas de capitel coríntio, com detalhes góticos que abrem para um belo pátio interno. Porém, o terremoto não acabou com o principal tesouro do mosteiro, sua farmácia. Entrando por uma porta recuada do monastério, o visitante irá conhecer a mais antiga farmácia da Europa ainda em funcionamento. Foi fundada em 1317 e atendia principalmente aos monges do convento. Embora seja identificada como um museu, a centenária farmácia vende hoje medicamentos normais e atuais. É famosa tanto por manter-se no estilo de antigas boticas, com prateleiras enormes de madeira e utensílios farmacológicos antigos, como também por oferecer cosméticos como cremes para prevenção de rugas, para hidratação das mãos e do corpo, feitos com receitas antigas. Dubrovnik foi, aliás, precursora de inúmeros serviços públicos. Além do sistema de abastecimento de água já citado, a cidade abriu o primeiro serviço médico público em 1301. O primeiro asilo para idosos, anexo à sua farmácia, em 1347. O primeiro hospital de quarentena ou lazareto em 1377. Um orfanato em 1432 e aboliu a escravatura em 1418. Sua rua principal se chama Stradum ou Placa Ulica, na linguagem croata, e se finaliza em uma bela torre, a Torre do Relógio, a qual mantém 2 sinos. Em todo o seu trajeto, vamos observando que seu piso, bem como o de outras ruas do centro histórico de Dubrovnik, é revestido em placas regulares de mármore, confirmando o seu esplendor do período medieval. A Stradum termina em uma pequena praça, a Praça Lusa, onde se localizam a Torre do Relógio e alguns dos principais monumentos históricos da cidade, como a Igreja de São Brás, o Palácio de Esponza e a Coluna de Orlando.
A igreja de São Brás apresenta no topo de sua fachada principal uma grande estátua do século XV de São Brás, o santo padroeiro de Dubrovnik. A construção abobadada em estilo barroco é o centro das atenções em vários festivais anuais, e suas escadarias são uma área para descanso e para assistir às intensas atividades da Praça Lusa. Na Praça Lusa, em frente à igreja de São Brás, se ergue a Coluna de Orlando, cavaleiro medieval com espada e escudo, que simbolizou a República Livre de Ragusa. O heróico cavaleiro Orlando era sobrinho do imperador franco Carlos Magno e, segundo uma lenda, teria salvo Dubrovnik dos piratas sarracenos do século VIII. Por muito tempo, o comprimento de seu braço direito prevaleceu como unidade de medida da região, o braço raguseu, que equivale a 51,2 centímetros. O mais suntuoso edifício de Dubrovnik é o Palácio Esponza, em frente à igreja de São Brás. Foi construído em 1516 em precioso estilo gótico renascentista, para servir como sede da aduana ou da alfândega, onde se cobravam as taxas de produtos oriundos de todo o mundo. Como tal, sua aparência deveria fazer jus à importância comercial que a República de Ragusa assumia no século XVI no continente europeu. Felizmente, o Palácio Esponza sobreviveu intacto ao terremoto do século XVII para contar uma rica história de comércio, de cultura, de luxo, beleza e suntuosidade. Foi o ponto de encontro da Academia dos Cultos, uma espécie de associação a que pertenciam os indivíduos eruditos de Dubrovnik, que ali discutiam literatura, arte e ciência. Entrando na Rua Lusa, no lado leste da igreja de São Brás, o visitante encontrará mais duas joias arquitetônicas de Dubrovnik, o Palácio dos Reitores e a Catedral da Assunção da Virgem Maria. Reitor era como era chamada a autoridade máxima da República de Ragusa. Era o centro do governo da República. O reitor era eleito pelo Grande Conselho e seu mandato durava um mês, durante o qual não estava autorizado a deixar o palácio a não ser para tarefas do governo. O palácio é uma construção de meados do século XV, também em estilo gótico e renascentista, com algumas adições barrocas, que muito lembra ao Palácio Esponza. Atualmente, esta magnífica construção aloja o Departamento de História do Museu de Dubrovnik. No seu interior, frequentemente realizam-se concertos, especialmente durante o verão. A atual catedral, erguida em homenagem à Assunção da Virgem Maria, é um imponente exemplar do estilo barroco, tendo 4 colunas com capitel coríntio na fachada principal. Foi a terceira catedral construída na mesma praça. É dos séculos XVII e XVIII, o que justifica o seu estilo barroco. O povo croata tem forte tradição católica e, por isso, o dia 15 de agosto, dia da Assunção da Virgem Maria, é dia festivo em todo o país. Por isso, também esta catedral é chamada de Catedral da Assunção e sobre um de seus altares mantém uma raridade pictórica, o quadro de Tiziano, A Assunção da Virgem. Deixando a igreja de São Brás e o Palácio Esponza e caminhando uma quadra em direção norte, ou à esquerda, o pedestre atingirá outra raridade do período medieval de Dubrovnik, o monastério dominicano. Os frades dominicanos se estabeleceram na cidade em 1225, mas a construção de sua igreja e mosteiro datam do século XIV. Está na parte mais baixa, no lado leste da cidade, e uma de suas faces é praticamente contígua às grandes muralhas, e estas o separam do antigo porto. Tem forma quadrangular e uma torre de 3 pisos na esquina mais próxima ao porto, a qual sustenta os sinos do mosteiro. O claustro segue a forma quadrada do convento e delicadas colunas e arcos bem trabalhados o separam de um pátio ajardinado, onde uma cacimba ou poço há 800 anos vem fornecendo água potável para os residentes do monastério.
O interior do monastério mantém um importante museu com um grande número de pinturas de autores famosos. Sua igreja também contém obras dos melhores artistas croatas, além de estrangeiros como Francesco de Maria, Santi de Tito e Lourenço de Credi. Um dos tesouros do mosteiro é a biblioteca, com mais de 16 mil volumes. Do mosteiro, da Praça Luz e do Palácio Esponja, o pedestre tem saídas para uma das mais belas regiões de Dubrovnik, seu porto antigo, hoje dominado por pequenos barcos, que oferecem viagens ao redor da cidade, para pequenas ilhas próximas e até para cidades vizinhas. Visitar Dubrovnik é conhecer um local em que o tempo parou há mais de 500 anos.